Olá, estamos novamente aqui na UOL TV e nas mais diversas plataformas da internet para discutir a realidade do nosso país e da América Latina. A minha entrevistada de hoje é professora de Economia da USP, tem graduação e mestrado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado na New School nos Estados Unidos. Além disso, ela é colunista da Folha de São Paulo. Boa noite, Laura Carvalho. Boa noite. Prazer estar aqui com você. Obrigada a você pelo convite. Escute, e esse livro? Como é que você explica um livro de economia, que, enfim, não é propriamente literatura fácil, né? Não é ficção, ter feito o sucesso que está fazendo, já beirando os 30 mil exemplares, considerando o e-book e mais o impresso? Como é que você reagiu a esses números, a esse sucesso? Pois é, acho que tem um elemento que é o momento em que o livro saiu, né? Então, ele saiu em maio do ano passado, em 2018, antes da campanha eleitoral, num momento em que a crise econômica se mostrou, vamos dizer, muito mais perene, permanente e até mais profunda do que o que vinha sendo aventado. Então, muita gente vendia a ideia, né, de que o impeachment seria suficiente para a economia voltar a crescer, depois que a aprovação da PEC do teto de gastos faria essa retomada da confiança. E acho que ali, em 2018, a gente chega num processo eleitoral com muita clareza de que as soluções até ali apresentadas não estavam nos levando para esse crescimento maior, coisa que, aliás, esse ano se mostrou ainda mais verdadeiro, né? E aí o livro, eu acho que ele supre essa lacuna, vamos dizer, de olhar para o passado com alguma, enfim, tentando identificar os fatores por trás dessa crise, tanto os externos, tanto os internos, ao mesmo tempo destacando os acertos, os erros, né, e tudo que poderia ser feito no futuro para que a gente ficasse só com a parte dos acertos e caminhasse para um novo modelo de desenvolvimento. Então, acho que foi um pouco isso. Claro, tem o fato de eu ter começado a escrever em jornal e aprendido, né, a usar uma linguagem que foge um pouco do economês ou daquele economês mais duro, né, que bloqueia as pessoas e que, aliás, eu acho que cumpre um papel, uma função de afastar as pessoas do debate econômico. Muitos economistas, recentemente, inclusive liberais, resgataram o debate dos anos 40, dos anos 50, recentemente, lembrando a polêmica entre os chamados liberais e os chamados desenvolvimentistas. Esse debate, de certa maneira, está sendo recuperado de várias maneiras, pelos dois lados, curiosamente, né, para defender os seus pontos de vista, do tipo, tá vendo como eu estava certo? Uhum. Mas o que você diria do paradigma liberal e do paradigma desenvolvimentista? Pelo menos nessa velha chave. Como é que você se situa nesse debate? Olha, eu até acho que, se a gente pensar nesses paradigmas como papel do Estado, na geração de crescimento econômico e né, de bem-estar para a sociedade, que é o que é realmente relevante, é evidente que eu estaria muito mais próxima dos chamados desenvolvimentistas, porque eu acho que assim, a ideia de você deixar o mercado sozinho, né, fazendo toda a alocação de recursos para a sociedade, que isso vai ser mais eficiente, mais eficaz e que as pessoas estarão mais né, com maior acesso aos produtos, à renda, aos serviços que elas desejam, já se mostrou equivocada, não uma vez, nem duas, né? Acho que a crise de 2008, inclusive, revolucionou o pensamento econômico no mundo, não à toa, né? A desregulação dos mercados financeiros, a desregulação dos mercados trabalhistas nesses países ao longo dos últimos anos, inclusive fortalecidos pela globalização, né, ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, né, desde os anos 80, me parece que não levaram a economia mundial para algo melhor, muito pelo contrário. A gente viu a desigualdade aumentando nesses países e agora até estamos arcando com as consequências disso para a democracia, né, e essa onda
populista de direita tem muito a ver com isso. Então, a minha sensação é que nem as instituições multilaterais, o FMI, os órgãos de pesquisa, o mainstream da economia, hoje enxerga o liberalismo, vamos dizer, radical, essas ideias ultraliberais em que não há Estado, como alguma coisa respeitável. Na verdade, está todo mundo preocupado em encontrar os mecanismos no Estado, na política econômica, na distribuição de renda, que pode ser feito tanto pelo gasto, pela tributação, os mecanismos regulatórios necessários e o melhor possível para que o setor privado, inclusive, consiga prosperar de uma maneira a beneficiar o conjunto da sociedade. Uma coisa curiosa que aconteceu no Brasil, tem uma coisa comum que aconteceu em termos de, não diria classes sociais propriamente, mas camadas sociais, segmentos sociais, e você apontou em alguns artigos teus que esse aperto da classe média, né, os tais 40% do meio. Né? Isso está na literatura internacional, já tem estudos mostrando que isso é um fenômeno generalizado pós-globalização. Quer dizer, de fato, você tem os 40% do meio que se apertaram em todo o canto. Isso não é diferente no Brasil. O Brasil, eu não diria que essa classe média ficou mais pobre nos anos Lula, mas ela ficou, do ponto de vista relativo... Ganhou menos do que ela ganhou menos, né? Ou ganhou muito menos, né? Mas no mundo desenvolvido, você não teve o fenômeno dos pobres ficarem menos pobres na globalização. Isso não distingue o populismo daqui do populismo de lá? Como é que você analisa essa questão? Não, sem dúvida. Acho que enquanto vigorou, né, aquele crescimento chinês muito acelerado, que acabou beneficiando o Brasil com o preço de petróleo subindo rapidamente, preço de minério subindo rapidamente, da soja, enfim, dos produtos que a gente mais exporta, a gente andou, junto com vários outros países, na contramão do mundo, graças também a políticas que foram realizadas. Claro que souberam aproveitar esse bom momento externo para uma política de valorização do salário mínimo, transferências de renda que foram universalizadas, etc. Todas essas coisas tiveram um efeito muito único se comparado aos países ricos na base da pirâmide. Outros países da América Latina também tiveram essa experiência, né? No entanto, o que eu acho que tem de similar? Esse meio que a gente está chamando de classe média não é exatamente a classe média no sentido cultural ou social europeu de classe média. E o que eu quero dizer com isso? Né? Claro, ele está no meio da distribuição de renda, mas essas famílias que não ganharam tanto e que, na verdade, perderam relativamente, e que a partir de 2011, quando a economia passa a desacelerar e passam a perder também em termos absolutos, muitas vezes, elas ganham entre 2 e 5 salários mínimos no domicílio, tá? Então, isso aí a gente não está falando dessa classe média, que na verdade é a elite, né? Porque no caso brasileiro é isso, se você ganha R$5 mil por mês, você, indivíduo, você já está no 10% mais rico. O tamanho da desigualdade é tão brutal que aquilo que a gente chama de classe média que ficou exprimido, na verdade, é muito similar em nível de renda a essa classe mais baixa na distribuição de renda, que também ficou exprimida lá nos países ricos. E nesse sentido, a insegurança econômica, ela pesa nos dois casos, ainda que, claro, de maneiras diferentes. Acho que a realidade, né, dessa população é bem diferente do que a classe média europeia, mas me parece que o peso da economia, da crise econômica, da insegurança econômica, na hora de você montar um discurso populista de direita que tenta achar um grupo que é culpado, seja ele minorias, imigrantes, né, ou o que se fez aqui, isso tem um apelo. Na hora que você está numa crise, né, isso tem um apelo. E eu acho que nesse sentido tem uma semelhança, ainda que com muitas diferenças. Bom, a resposta que o governo brasileiro, depois do impeachment, tem dado para a crise é ainda... Nenhuma, né? É ainda a ponte para o futuro do Temer. Nós ainda estamos né, no diapasão da ponte para o futuro, que alguns chamaram de pinguela para o futuro, e que basicamente se compunha de 3 medidas muito drásticas. A desregulamentação do mercado de trabalho com a reforma trabalhista,
que está agora numa segunda edição. Com a MP da liberdade. Exatamente, da liberdade econômica e tal. Então, um aguçamento aí desse processo de desregulamentação do mercado de trabalho. A PEC dos gastos que você citou, que é a fixação em termos reais, o congelamento em termos reais por 20 anos dos gastos e investimentos públicos somados, porque não faz a distinção entre uma coisa e outra. E agora a questão da reforma da Previdência, que não poupou os mais pobres. Aliás, eu acho que as oposições em um certo centro ali conseguiu mitigar os efeitos muito perversos da reforma do Guedes, mas evitando a capitalização, tirando o BPC, aposentadoria rural e mesmo reduzindo o prazo de recolhimento, o tempo mínimo de contribuição para a aposentadoria parcial, porque para a integral se manteve o mesmo tempo de contribuição, e a gente sabe que 40 anos de contribuição no Brasil, 40 anos de carteira de trabalho assinada, é quase uma impossibilidade lógica, dadas as questões estruturais da nossa economia. O que você espera da conclusão da agenda Temer? E se você vê no horizonte, na gestão Bolsonaro-Guedes, alguma medida que poderia ser considerada animadora para a economia? Não, é curioso que tanto o Temer quanto o Guedes, né, depois que se deparam com a realidade, e a realidade tem frustrado as expectativas de crescimento sucessivas vezes, né, desde que a gente começou a implementar a estratégia de ajuste fiscal em 2015, que tem sido desproporcionalmente feita pelo lado dos gastos, ou seja, não teve nenhuma tentativa de equilibrar, aumentando um pouco impostos sobre mais ricos e reduzindo gastos que não sejam tão, né, que não tenham um multiplicador tão elevado, no sentido de que afetam a renda, o emprego, a desigualdade de forma tão forte. A gente tem visto a frustração dessa agenda do ponto de vista tanto de gerar crescimento econômico, quanto até de solucionar o problema das contas públicas, né? Isso, claro, foi agravado no governo Temer, e agora o governo Bolsonaro também se depara com 20 sucessivas, né, revisões das projeções de crescimento para o ano, com isso desaceleração da arrecadação, que veio bem menor que o previsto, e aí já tem que ficar fazendo esses contingenciamentos toda hora, cortando recursos daqui, dali, quer dizer, isso com o efeito de agravar a crise ainda mais, né, de colocar ainda mais um outro entrave, um novo entrave para a recuperação, que tem sido a mais lenta da história das crises brasileiras. E aí, na hora que se depara com isso, né, é claro que o discurso oficial continua sendo de que, bom, vai aprovar as reformas e isso será suficiente para a retomada da confiança e os investidores, de uma hora para outra, vão achar que vale a pena investir aqui, apesar da capacidade ociosa que eles ainda têm, das vendas que não crescem, quer dizer, algo que não tem feito muito sentido. Mas aí eles também fazem medidas de estímulo. Então, o Temer e o Guedes agora soltaram essa liberação para saques de FGTS, um pouco para dar alguma injeção de ânimo. Agora, é claro, isso tem outras consequências negativas, além de não ser um estímulo de longo prazo, né? Um negócio que você basicamente está anulando o efeito negativo, o contingenciamento esse ano de recursos, que é esse bloqueio de recursos lá na boca do caixa, já está em 32 bi. O que eles dizem que vai injetar na economia o saque de contas do FGTS é 30 bi. Quer dizer, no fundo o que você está fazendo é uma completa irracionalidade da política econômica, que ficou uma coisa esquizofrênica, em que essas regras fiscais exigem cortes cada vez maiores de investimentos e de gastos, e ao mesmo tempo você fica fazendo essas medidas que a gente chama de parafiscais, que não afetam o orçamento público, como esse saque do FGTS ou outras medidas de estímulo a crédito, para tentar compensar. Quer dizer, nada disso configura uma agenda, de fato, de crescimento, de geração de empregos e muito menos de desenvolvimento. E, Laura, tramita, assim, hoje tem uma polêmica em torno da questão da reforma tributária, e tem a reforma proposta por alguns economistas que inclusive fizeram parte dos governos do PT, né? Muito associado ao nome do Bernardo Api, que basicamente tem como fundamento o IVA. Né? É um imposto de valor agregado que simplifica e tal.
E a proposta Guedes, provavelmente inspirado no Marco Sintra, que fala disso há décadas, que é uma super CPMF, uma CPMF para valer mesmo, uma que é alíquota elevada, quase 10 vezes maior do que a alíquota proposta no governo Fernando Henrique e mantida até meados do governo Lula. Nenhuma das duas toca na questão da regressividade. Nenhuma das duas. Né? Ou seja, todo mundo sabe que o sistema tributário brasileiro, para que quem está nos ouvindo entenda, quando a gente fala que o sistema é regressivo, é que ele cobra proporcionalmente mais de quem ganha menos e proporcionalmente menos de quem ganha mais. Isso que é um sistema tributário regressivo. E o nosso sistema é dos mais regressivos do mundo. Ou seja, o orçamento público, do ponto de vista da receita, piora a distribuição de renda, o que é uma loucura. Um país que já tem uma das piores distribuições de renda do mundo. O governo Lula, de certa maneira, corrigiu isso pelo lado da despesa. Quer dizer, botou o pobre para dentro do orçamento e ele conseguiu ver alguma coisa ali. O Minha Casa Minha Vida, o Luz para Todos, o ProUni. Você deu uma pequena arrumada nessa enorme distorção. O que se imaginava é que pudesse fazer uma reforma tributária que corrigisse a regressividade do sistema e nenhuma das duas propostas corrige. Mas me parece que a do Guedes é ainda pior. Porque além de não corrigir, pode agravar e pode trazer algumas disfuncionalidades para o sistema, inclusive desbancarização, desintermediação financeira, em virtude do tamanho da alíquota, por mais que ele compense isso com a redução de outros tributos. Como é que você enxerga? É um pouco triste que esse seja o debate de reforma tributária que a gente esteja tendo nesse momento no Brasil, né? Considerando os nossos problemas fiscais e como o orçamento público e a correção, vamos dizer, o reequilíbrio do orçamento público tem penalizado desproporcionalmente os mais pobres. E considerando isso que você falou, ou seja, esse caráter estruturalmente regressivo do nosso sistema tributário, né, que abre os trabalhos, concentrando a renda, tornando a tarefa de redistribuir pelo lado dos gastos quase quixotesca, né, uma coisa que você tem que expandir muito o gasto já para compensar o quanto você está concentrando a renda na hora de cobrar imposto no Brasil, né? É triste que a discussão não esteja nem tratando de tributação da renda, tributação de patrimônio, que são as coisas que a gente sabe que melhoram essa progressividade, né? Então, no Brasil, a alíquota máxima de imposto de renda da pessoa física é muito mais baixa do que a alíquota máxima americana. Quer dizer, a gente não está falando nem de Suécia, Dinamarca, países com conhecido caráter redistributivo do Estado. E isso não está nem sequer na agenda, não está nem no debate. Não acho até que, acho que o Bernard Rapie, por exemplo, seria favorável a algo desse tipo. Ele já falou a favor disso muitas vezes, mas eu acho que realmente a virada à direita do governo e do Congresso estão travando, impedindo qualquer tipo de debate nesse sentido. Acho que a visão, pelo menos o que eu vejo, é de que nem vale a pena tentar colocar lá algo desse tipo, né? Seja de tributação de herança, tributação de renda, fim da isenção de dividendos, por exemplo, que é algo que é quase consensual entre economistas de todos os lados. Isso não está nem sequer na agenda porque, bom, o Congresso, ao que parece, não está muito interessado em tomar medidas que prejudiquem esse 1% mais rico no país, né? A proposta que o Congresso quer levar adiante, ela é sem dúvida muito melhor do que a proposta que o governo quer levar adiante. Pensando em Congresso, Rodrigo Maia e Companhia Limitada. Exato. Acho que não há dúvidas de que o IVA, a simplificação que isso traz e outros elementos que podem ser corrigidos por essa reforma, a subtributação de serviços no Simples, enfim, coisas que também prejudicam a distribuição de renda, já é alguma coisa. Que realmente não ataca o coração do problema. A proposta de fazer via tributação de transações financeiras, realmente, além dela não
afetar em nada, não melhorar em nada a distribuição de renda no país. De fato, como você falou, ela gera problemas ainda piores, pode até incentivar a sonegação, na verdade. Porque no momento que você faz a desintermediação financeira, no fim das contas, você deixa de ter controle também sobre o que as pessoas estão pagando, recebendo, né? Ela é tão dramática que ela pode até ter um efeito contrário do que a CPMF, que tinha uma vantagem, que era você conseguir identificar bem as transações que estavam sendo feitas. Dizem que isso reduzia a sonegação de impostos. E essa tese também aí expressa pelo novo presidente do BNDES, de que o BNDES tem que virar uma boutique na Faria Lima. Assim, como é que você faz a leitura disso? Qual que é a tua opinião? Ok. O que me parece que é um problema é a gente não ter um desenho estratégico de uma estrutura produtiva que a gente quer ter no século XXI. Então, o Banco de Desenvolvimento ele é ainda mais fundamental quando a gente tem esse modelo. Que modelo seria esse? Então, por exemplo, agora nos Estados Unidos está se discutindo esse Green New Deal, né, que é esse grande plano de investimentos para reduzir emissão de carbono, frear esse processo de mudança climática catastrófico, né, que já está em andamento e que nos aproxima do colapso, de forma mais rápida, agressiva, com muito investimento estatal. O BNDES fez muito investimento, por exemplo, em energia eólica. Tem várias coisas muito positivas que aconteceram que não existiriam sem o BNDES. Agora, me parece que o que falta a gente é ter esse tipo de plano, que não necessariamente é só ambiental no nosso caso. Ele pode ser ambiental e ele pode girar em torno de missões sociais. Então, a gente quer ter tecnologias sendo desenvolvidas ao mesmo tempo em que a gente supre lacunas e carências históricas no saneamento básico, de transporte urbano, de infraestrutura também interestadual, de saúde pública, de educação pública. Todas essas lacunas que a sociedade sabe que temos, né, e que são históricas e com um grau de desigualdade atroz, elas podem ser um caminho, né, a superação dessas lacunas podem também ser um caminho para que venha acompanhado desses investimentos o financiamento de novas tecnologias, de produtores locais que possam, então, desenvolver coisas, né? O SUS é um vetor para compras públicas de produção nacional na área da saúde que pode ter um efeito enorme do ponto de vista de desenvolvimento de equipamentos médico-hospitalares, mais tecnológicos, junto com o financiamento do BNDES. Então, acho que falta a gente ter um plano que, claro, é importante a gente ter setores de maior complexidade tecnológica para exportar essas coisas, para manter nosso equilíbrio em relação ao resto do mundo, para permitir um crescimento maior. Agora, que coisas, né? Eu acho que falta um desenho de uma boa política industrial e que tenha, sim, o BNDES como um dos principais atores nessa boa política industrial. Agora, Laura, quando você fala de plano, eu fico pensando numa questão estrutural, que é a questão da vulnerabilidade do Estado brasileiro. Porque a gente tem a mania de achar que o Estado brasileiro é forte. E, na verdade, ele pode até ser grande, arrecada 35% do PIB, mas forte ele não é. No sentido político, ele é muito vulnerável. Você, num dos seus artigos, falava da agenda Fiesp. Como é que a Fiesp foi uma das protagonistas da crise econômica ao levar para Dilma uma agenda que não parava em pé, né? Desonerações absurdas, a questão da energia elétrica, para citar dois exemplos que ficaram muito conhecidos. Mas, enfim, era uma agenda que não tinha como dar certo, na minha opinião. E não deu. Como resolver esse problema da vulnerabilidade do Estado? Em outras palavras, como é que a gente se relaciona com a burguesia nacional? A burguesia nacional tem um projeto de nação na cabeça? Não, acho que não. E acho que, assim, uma das maneiras principais de a gente se blindar, né, enquanto Estado, das pressões ou dessa ideia mais geral de corrupção, né, que não é a corrupção de um agente privado ou de um agente público, que é essa corrupção dos interesses, enfim, na verdade, pelas corporações e pelo interesse privado do orçamento público, né, que acaba, e da política econômica em geral, né, que acaba seguindo e sendo orientada pelos interesses de algumas corporações, de alguns, ao invés do interesse coletivo da sociedade. Uma dessas maneiras é
você ter um plano, justamente. É você ter um desenho de uma estratégia, porque no momento que você tem a estratégia, está muito claro quais são os objetivos, quais serão os instrumentos utilizados para esses objetivos de mais longo prazo, esse tipo de pressão, né, em situações, vamos dizer, de crise, que acabaram surgindo ali em 2011, 2012, né, porque no fim das contas você teve primeiro uma agenda, uma mudança da política que a ex-presidente Dilma adotou, que era demandada por associações patronais, das quais a Fiesp é uma, mas não foi a única, que tinham uma ideia de, bom, precisamos de competitividade, precisamos reduzir custo para poder exportar. Então, ali se conseguiu convencer de que era um objetivo maior de crescimento, que geraria benefícios para a sociedade. Agora, é evidente que no momento que você estabelece os incentivos, aqueles que no início eram para alguns setores, que de fato tinham alguma margem comprimida, passa a ser, pelo Congresso, estendida para quase todos os setores. Né? Então, o Congresso Nacional também é um fórum onde ocorre essa corrupção, né? Quem financia a campanha, quem tem mais influência, né? Quem, no fundo, consegue que medidas provisórias ou projetos de leis e outras coisas se beneficiem, estendam os benefícios para setores que não têm nada a ver com aquele desenho inicial. Então, acho que para evitar isso, você precisa primeiro ter um desenho muito claro, muito transparente, inicial, do que é a política e de quem estaria, né, quem se beneficia pela política. E aí, quem se beneficia não é um setor ou outro setor. Olha, a política qual é? A política nós temos que superar essas carências, a gente tem que superar essas desigualdades, a gente precisa criar novas tecnologias ao longo desse processo. Isso já tira aquele tipo de política econômica que vamos proteger agora a indústria automobilística, agora vamos proteger a indústria de duráveis, de eletrodomésticos. E fica muito Isso que eu acho que não dá. Porque aí acaba ficando muito ao sabor de quem está conseguindo mais acesso ao governante, quem está conseguindo mais acesso ao Congresso para conquistar esse lugar privilegiado. Então, a gente não precisa fazer isso junto com a atual burguesia nacional. Eu acho que é melhor a gente fazer isso pensando que a gente vai criar uma burguesia nacional do século XXI que seja mobilizada pelos resultados, porque no momento que também a economia cresce, as desigualdades caem, mais gente acessa o mercado de consumo, você legitima o processo. Né? Falando ainda em desenvolvimento, mas por um outro viés, os economistas brasileiros, eu diria, falharam quase todos em relação à educação. No século XX, foi o século da educação no mundo desenvolvido. Todo mundo alfabetizou, todo mundo ensinou, enfim, produziu ciência. Aliás, na ciência o Brasil até tem um parque de universidades respeitado no mundo, mas o fato é que nós passamos o século XX inteiro subfinanciando a educação. E agora um governo que parece que quer mais cortar do que ajudar. Qual é o papel da educação na tua visão de desenvolvimento econômico? A educação ela é fundamental até para que a gente não seja eternamente esse grande pool, né, de mão de obra menos escolarizada, que a gente passe a ser um país, né, que quer desenvolver e sofisticar a sua estrutura produtiva para atender e empregar uma mão de obra qualificada, com salários mais altos, inclusive permitindo a gente superar esse grau de desigualdade salarial que ainda temos em relação ao resto do mundo. Então tem que vir junto a política de desenvolvimento tecnológico e produtivo e políticas educacionais. Bom, eu queria fazer uma última pergunta para você, aliás, subdividida. Primeiro, qual é o potencial da chamada economia da transição ecológica? Você falou em Green New Deal. Você vê oportunidades que o Brasil poderia aproveitar. E nesse tema, o investimento público teria um papel significativo para tirar o país dessa crise que já deixou de ser conjuntural, está parecendo mais estrutural? Qual é a sua visão sobre essas duas questões para a gente
Não, sem dúvida. Eu acho que uma das coisas mais urgentes é a gente mudar as nossas regras fiscais vigentes para poupar o investimento público dessa destruição, né? Aliás, a gente está vendo acidentes. A infraestrutura brasileira está se deteriorando numa velocidade tal que os riscos de calamidades cada vez maiores, enchentes, pontes que caem, né, já são visíveis, né? As coisas, realmente, você não está investindo nem o suficiente para o reparo da infraestrutura atual. E é evidente que não há possibilidade, num país como o nosso, com esse grau de carência de infraestrutura, em que a população não tem nem acesso a esgoto, né, em que você não tem transporte urbano nas grandes capitais decente, quer dizer, você pensar que vai sair da crise sem um grande plano de investimentos em infraestrutura, não faz, para mim, nenhum sentido. E os Estados Unidos estão pensando nesse plano já com esse foco ambiental. Eu acho que a gente também tem que fazer isso. Acho que, inclusive, os estados nacionais, né, no mundo são essenciais para a gente sair dessa crise climática. Não acredito que a iniciativa privada, ou mesmo as iniciativas positivas de consumo sustentável, individuais, deem conta do tamanho desse colapso ambiental, né? Então, você precisa do Estado. Mas no caso brasileiro, eu acho que, além de pensar no aspecto de sustentabilidade ambiental, esses investimentos têm que pensar em superar essas desigualdades no acesso básico à infraestrutura, à saúde, à educação. Então, isso não dá para pensar crescimento econômico sem superação dessas nossas carências. Obrigado, Laura Carvalho. Nós voltamos na próxima semana aqui na UOL TV. Obrigado. Obrigada.